Então, Edson, quero te agradecer por ter aceito o convite, tá? Enfim, é isso. Agradecido. Seja bem-vindo. Tranquilo. Para mim é um prazer estar falando com vocês. E essa troca de ideias se faz mais do que necessário no momento atual. Sobretudo no momento atual, né? Agradeço muito ter a oportunidade de conversar contigo e de aprender contigo sobre temas que hoje estão se agravando, né? Enfim, tu foi secretário, né, na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né? Exatamente. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial ela foi alçada ao grau de ministério quando eu a assumi, e lá fiquei durante os 2 últimos anos do governo do presidente Lula. De 2008 a 2010. Exatamente. Tá. Em parte a entrevista tem a ver com... Surgiu a partir de uma conversa que tive com a Manuela e me comentou disso e eu estava curioso de conversar contigo, né? Já que tu trabalhou nessa área. Aí queria te fazer uma primeira pergunta. Estamos passando hoje por toda a Latinoamérica, né? Mas o Brasil está passando... Ela tem o exemplo mais bizarro do que é um governo neoliberal conservador, né? E em parte se chegou a isto a partir da demonização da política tradicional, né? Se precisou primeiro menoscabar, depreciar, demonizar o que se conhece como política tradicional, né? Se entende a política como uma ferramenta de transformação, e se precisou disso para poder instaurar este governo de tecnócratas, porque Bolsonaro fala que, sem nenhum pudor, que ele se importa mais pela questão técnica, né? E então, a minha pergunta é a seguinte: é possível lutar, trabalhar em pós de uma igualdade racial por fora da atividade política? É possível realizar isso? Olha, nós temos que reconhecer que a luta contra o racismo, pela igualdade racial, ela surge do movimento social, da intelectualidade, de militantes do movimento negro brasileiro que foi que levantou a existência, denunciou a existência do racismo na sociedade brasileira, e que a consequência disso é a desigualdade absurda entre os negros e a elite branca desse país, né? Então, a partir de uma análise da ausência, da presença do Estado na área da educação, do acesso ao trabalho, do acesso à terra, quando da abolição da escravidão, isso gerou um verdadeiro abismo social, colocando a população negra na base da pirâmide social do Brasil e vítima de todas as mazelas que as desigualdades sociais levam à população excluída em qualquer lugar do mundo. Então, em termos de indicadores sociais, a população negra tem destaque em várias áreas, né, que mostram como ela é não tratada, né, pelo Estado brasileiro em termos de políticas públicas. Aprisionamento, mortes, praticamente uma dificuldade enorme de frequentar as universidades de nosso país. Então, a partir dessa constatação,
é que o movimento negro, a intelectualidade democrática do Brasil, denunciaram o mito da democracia racial, que era vendido pelo nosso país aos quatro cantos do mundo, mostrando que o Brasil é um país de maioria negra e essa maioria era relegada a uma condição de não cidadania pelo Estado brasileiro. E se faz muito necessário uma política pública ativa, né, para meio que virar essa situação. Então, em função disso, quando o presidente Lula foi eleito em 2003 pelo Partido dos Trabalhadores, ele colocou em prática um compromisso que tinha com a luta antirracista no Brasil, um compromisso com as deliberações da Conferência de Durban, e o Brasil foi pioneiro na instituição de um órgão que cuidasse de políticas de combate às desigualdades raciais e de combate ao racismo no Brasil, que foi a CEPIR. Talvez o órgão criado por um governo onde tenha tido um diálogo mais estreito e profundo com os movimentos sociais. E lembra quais foram as leis, quais foram, digamos, as ações que se tomaram naquele período, entre 2008 e 2010? Perfeito. A primeira ação de governo, né, no campo institucional, foi a sanção a uma lei de número 10.639, que determina a inclusão da história da África e na historiografia brasileira, incluindo aí também o papel do negro na formação do Estado brasileiro, né, dando relevo às ações e às contribuições que a população e as lideranças negras deram e dão a esse país. E o realce mais pano de fundo de tudo isso é também restabelecer, do ponto de vista da compreensão da sociedade brasileira, a importância do continente africano para a construção da nossa nação nas mais diferentes dimensões, seja econômica, social, cultural, que, a nosso ver, que a meu ver, é a forma mais eficaz do combate ao racismo e ao preconceito contra o negro em nosso país. Então, a Lei 10.639 foi sancionada pelo presidente Lula e ela determina a inclusão dessas disciplinas nos cursos de nosso país, no sistema de ensino brasileiro. Outra questão que é importante dar-se relevo é que, no Brasil, nós tivemos movimentos de resistência à escravidão liderados e constituídos por negros chamados quilombos. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, cujo líder é o herói nacional de nome Zumbi dos Palmares. E o governo do presidente Lula criou um programa voltado às comunidades remanescentes de quilombo, que ainda existem muitos quilombos no interior de nosso país. E, geralmente, são comunidades onde não chegava luz, não chegava o saneamento básico,
não chegava, não tinha uma política de habitação condizente, de educação. Então, foi criado um programa chamado Programa Brasil Quilombola, onde a CEPIR tinha a função de coordenar quase 20 ministérios em políticas públicas e ações voltadas à inclusão das comunidades remanescentes de Quilombo nas prioridades orçamentárias de nosso país. Então, isso foi um dado assim, bem interessante, que os quilombos eles foram reconhecidos na Constituição de 1988. Veja bem, veja aí. Estamos no final do século XX, 1988, há o reconhecimento da existência institucional, né, das comunidades remanescentes de quilombo no nosso país. E só, quer dizer, em 2003, a partir de 2003, o Estado brasileiro preocupou-se em constituir políticas públicas de inclusão das comunidades, né, dos membros dessas comunidades, nas preocupações do Estado brasileiro. E a outra questão, que tem mais debate, né, na área de ação afirmativa, foram a política de cotas, política afirmativa nas universidades públicas do Brasil, onde foi determinado a partir de lei que metade das vagas das universidades seriam destinadas à população negra do Brasil, como forma de fazer chegar na universidade o perfil da sociedade brasileira, onde a maioria da população é negra, mas isso não se via representado no conjunto de alunos que frequentavam as nossas universidades. E isso vem promovendo assim uma mudança bastante significativa na composição étnica e social de nossas universidades públicas. Esse desbalanço existe também em outros órgãos do Estado, né? Tipo, dentro do Estado, como o STF, dentro do sistema judiciário? Sim. Ser assim? Essa postura do governo, evidentemente que, quando a política caminha nessa direção, há uma capitalização dessa política. A bem da verdade, algo que eu esqueci, que não poderia deixar de mencionar também, a política de cotas já existia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade de Brasília. O que foi feito foi expandir essa política a partir da lei, né, nas universidades públicas federais. E, posteriormente, a presidente Dilma sancionou uma lei que estabeleceu cotas também com essa característica nos concursos públicos federais, né, nos concursos públicos, como forma também de fazer com que a administração pública brasileira se aproxime daquilo que é a nossa sociedade e, com isso, combatendo o fenômeno que nós chamamos de racismo institucional, que são barreiras colocadas, barreiras invisíveis, colocadas à população negra quando busca o acesso aos serviços públicos em nosso país. Evo Morales uma vez falou do que foi o genocídio de Potosí. Para quem não saiba sobre isso, a região da Bolívia
era a região mais rica da América. E foi a região que mais foi depredada pelos espanhóis. Hoje acaba que hoje é a região mais pobre de Latinoamérica, né? A Bolívia é o país, se caracterizou por ser o país mais pobre, sendo que ele era o país mais rico. E Evo Morales defendió la idea de que era necesaria uma reparação histórica, porque se calcula, alguns estudos, alguns artigos, falam de que houve um genocídio de 10 milhões de indígenas que morreram nas minas de Potosí, extraindo ouro que logo os espanhóis levavam para a Europa, né? Então Evo Morales en alguna hora defendió la idea de que era posible reclamar ante ONU algún tipo de reparación histórica, porque se entiende que a Bolivia está en una situación de extrema pobreza, en parte por esa experiencia histórica, ¿no? Y cuando se fala de racismo no podemos dejar de considerar a historia, ¿no? O racismo medio que se institucionaliza a partir da descoberta de América y cómo se traz para aquí a os africanos, né, para aqui. Então, meio que se institucionaliza, se precisava de alguma forma de legitimar isso, né, e de forma simbólica. E, enfim, em alguma hora Bolsonaro falou: eu não escravizei ninguém, eu não fiz nada disso, não tenho por que pagar nada. Mas, obviamente, existe uma estrutura. Eu moro há pouco tempo aqui no Brasil, mas se percebe uma estrutura que foi criada aqui, uma estrutura a partir dessa situação da escravidão, né? Tipo, como tu falou, se estabeleceu uma elite que etnicamente, é claro que tem uma procedência étnica europeia, e essa elite se enriqueceu em parte graças ao jugo de outra etnia, né? A reparação histórica estaria basicamente colocando as peças no lugar de novo, né? Porque todos entendemos que aqui o que aconteceu aqui foi uma invasão e, enfim, basicamente queria saber um pouco, queria ouvir umas palavras tuas a respeito disso, a respeito da construção histórica. Tu és sociólogo, imagino que Olha, inclusive, teria vou fazer uma propaganda aqui, não sei se é permitido, mas é algo bastante pertinente ao que nós estamos conversando. Eu estou terminando de ler o primeiro volume do livro A Escravidão, do Laurentino Gomes, e que mostra que o quadro de vidas africanas que se perderam vindo à América é uma coisa absurda, né? São números que nós podemos estabelecer assim na área de 20 milhões de pessoas, sendo que quase que a metade delas ou morreram por doenças ainda no continente africano ou morreram durante as viagens do translado vindo da África para as Américas, em particular o Brasil, que foi o principal depositário de homens e mulheres escravizados da África. E essas pessoas, assim como na Bolívia, a comunidade indígena, se bem que houve também, no caso das Minas de Potosí, o envio de escravos do porto, se não me engano, de Buenos Aires para as Minas de Potosí para a retirada de minérios. E aqui no Brasil, além dessa coisa da mineração, do ouro, da prata, houve também um emprego bastante extensivo da mão de obra de negros e negras escravizados na cultura da cana. O Brasil era o principal exportador de cana para a Europa, né? Os europeus passaram a usar e abusar do açúcar
a partir do sangue e do suor dos escravos do Brasil e do Caribe, né? E também na cultura do café, aonde mais uma vez também o Brasil era e né, continua sendo o principal fornecedor dessa commodity para o mundo. E tudo isso foi construído a partir da exploração de homens e mulheres escravizados no Brasil. Foram perto de 5 milhões de escravos, de negros, que vieram para o Brasil. O Brasil é um país até muito mais negro. Se fosse os visitar o Rio de Janeiro e Salvador, quando do período escravista, a população era composta basicamente de negros. A grande maioria da população era de negros oriundos da África e negros já nascidos em nosso país, em solo brasileiro. De maneiras que até se dizia, né, que Pernambuco, que era o principal exportador de cana do Brasil, não existiria se não existisse Angola, porque Angola, Luanda e Benguela eram os principais portos de fornecimento de mão de obra escravizada para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar. Portanto, essa questão quando da abolição da escravidão, por isso que lá no início nós não falamos de que a abolição da escravidão, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, e essa abolição não veio acompanhada de medidas, de políticas públicas que visassem a inclusão dos ex-escravizados nas atividades econômicas vigentes no nosso país, a saber, o acesso à terra. O país é um país agrário, né? O acesso ao trabalho e à educação. O senhor Bolsonaro, o presidente da República, ele é de origem italiana e, com certeza, a sua chegada aqui ao Brasil veio para suprir, né, o espaço dos escravos. A família Bolsonaro é do Vale do Ribeira, uma área do sul de São Paulo, onde se desenvolve atividades agrícolas, agrárias, né? Então, a família Bolsonaro veio para suprir isso. E, infelizmente, acho que parte desses imigrantes que foram, inclusive, incentivados pelo Estado a vir para o Brasil para ocupar o lugar dos negros, tinha a teoria de que o Brasil era muito negro, que precisava embranquecer, né? Essas pessoas que vieram, elas acabaram se espelhando no pensamento, na concepção das elites brasileiras, que acham que o negro não deve ser visto, o negro não deve ter visibilidade e que, portanto, ele tem que ser visto enquanto não cidadão, uma figura fora das preocupações orçamentárias do Estado brasileiro. Não é à toa que o ministro da Fazenda, do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro dizem que a questão da desigualdade social não é um problema deles. E o Brasil, infelizmente, ele vem tendo os índices percentuais de desigualdade social aumentado por conta do predomínio das políticas neoliberais no Brasil. E quando se fala em desigualdade social, a questão racial ela é presente, porque a desigualdade social ela tem cor,
aqui no nosso país. Ela é negra, né? Por isso que eu digo, né? O negro é vítima de todas as mazelas sociais vigentes no Brasil. E que, portanto, num ambiente em que se busca a construção de uma sociedade democrática, né, caberia e cabe ao Estado dotar a maioria da sua população, que é negra, de políticas públicas de inclusão e que levem ao bem-estar do conjunto da população brasileira. O ex-chanceler Celso Amorim, grande chanceler Celso Amorim, que foi ministro da Relação Exterior durante o governo do presidente Lula, ele, conversando comigo, disse o seguinte: Edson, não vai haver democracia efetiva no Brasil enquanto os negros estiverem nas condições em que se encontram hoje. E eu quero, inclusive, aproveitar esse momento para dizer que o Itamaraty foi um dos órgãos, no período do Celso Amorim, um desses cidadãos que lá está, a implementar políticas de ação afirmativa que incentivasse a representação diplomática brasileira a refletir o que é a nossa sociedade, ou seja, que tivesse uma maior presença de negros em nossa representação diplomática. Lembras do caso do jovem negro que foi chicotado em um supermercado de São Paulo? Claro. ¿Qué análisis podemos hacer? Porque simbolicamente es bastante perturbador, ¿no? Tipo, es una práctica que se hacía durante el periodo de escravidão, chicotar a alguien, y en fin, eso aconteció justo após o Bolsonaro tomar posse, né? Foi bem recente, bem depois do Bolsonaro tomar posse. Hoje, uma semana atrás, começaram a se ver pessoas exhibindo uma suástica. Aí quando se fala, né, do discurso, da institucionalização de coisas, vemos que talvez quando se tomam políticas públicas afirmativas em uma direção, se conseguem alguns resultados. Sempre, talvez, se espera algo mais, né? Mas se conseguem alguns resultados. Aí, quando aparece um cara como Bolsonaro, parece que a gente está retrocedendo, né? E aparecem os fantasmas do passado. Nós estamos... O Bolsonaro liberou todos os demônios da sociedade brasileira, porque era comum as pessoas se assumirem nazistas e racistas no Brasil. Hoje, o camarada sai de suástica, uma cidadã lá em Minas diz que não viajaria com um motorista de táxi negro, né? O próprio Bolsonaro chegou a dizer, quando deputado, que se entrasse no avião e esse avião tivesse um piloto negro, ele não entraria, e preferia que se tivesse de ir ao médico, precisasse de um médico, e esse médico fosse negro, ele não deixaria tocar nele. Então, tudo isso acaba liberando essa energia do racismo na sociedade brasileira. Essa coisa da chibatada é algo inaceitável, né? Ela existia durante o período da escravidão, continuou existindo, por exemplo, na Marinha do Brasil, quando os marinheiros podiam ser açoitados pela sua oficialidade, que era branca, manujada negra. E a oficialidade branca poderia açoitar os marinheiros por, enfim, ao ver que o oficial tivesse incorrido em alguma falta grave que merecesse, a seu ver, o uso da chibata. E isso só acabou na Marinha a partir de uma revolta que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, quando os marinheiros negros
se rebelaram e tomaram a armada brasileira, ameaçando bombardear a costa do Rio de Janeiro caso esse instrumento não fosse abolido. Então, essas coisas foi a Marinha, o governo brasileiro teve que aceitar essa condição dos revoltosos, mas o Instituto da Chibata ele continua dentro do supermercado, continua nas prisões, aonde a tortura a presos, e esses presos, em sua quase totalidade, são pretos, ou como diria o Caetano e o Gil, ou quase todos pretos, né? A tortura ainda ocorre no sistema de segurança do nosso país, vitimizando a população negra. Tudo isso são resquícios do Brasil escravocrata. A revolta da Chibata foi liderada por João Cândido, né? João Cândido Felisberto. E tu foi responsável pela instalação do monumento a ele, né? Em 2005. Claro, tem essa honra, né? Quando ministro, na verdade, quando vereador, eu aprovei uma lei autorizando a instalação de uma estátua ao João Cândido na Praça 15, onde ocorreu a revolta da cidade. Tinha um empecilho porque setores da Marinha ou a Marinha não aceitavam o João Cândido como uma referência histórica. Então, teve uma lei de autoria da então senadora Marina Silva, do PT, que anistiava João Cândido. Essa lei foi sancionada pelo presidente Lula durante a minha gestão no Ministério, e com base nisso nós pegamos a estátua, que já estava construída já há um bom tempo, em 2005. Ficou 5 anos guardada no Museu do Catete, e em 2010 nós tivemos a condição de colocá-la no lugar que é a referência da revolta da Chibata, que é a Praça 15, onde os marinheiros assustaram a elite brasileira, forçando-a a abolir o Instituto da Chibata da Marinha do Brasil. E João Cândido, para mim, é uma das grandes referências históricas do Brasil, e que, a exemplo de Zumbi, deveria ser objeto de maior estudo e conhecimento da população brasileira de uma forma geral. Ele foi a revolução, perdão, essa revolta aconteceu um ano após a abolição da escravidão, né? Se não estou errado. Não, foi 12 anos após a abolição da escravidão. Foi em 1910. Entendi. A abolição foi em 1888 e a revolta da Chibata foi em 1910. Isso quer dizer que durante 12 anos a Marinha ainda aplicava chibatadas na marujada negra do Brasil. Ainda se apropriava do corpo do cidadão negro, né? É verdade. Na vida do cidadão negro. Porque quando a gente fala de políticas afirmativas, né, que os outros dias saiu uma pesquisa que dizia que hoje as universidades federais, não lembro se era uma universidade federal de Rio de Janeiro, a Fluminense, ou se era uma outra universidade federal, ou se eram as universidades federais todas, já tinham uma população tipo de 50% de negros, né? Exato. Mas foi um trabalho... Sim, Oi? Assim, o que eu queria só acotar é que é um trabalho de
bastante tempo para chegar nesse resultado, né? Evidente. E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. As universidades hoje são universidades com a composição negra bastante expressiva, né? Hoje a gente tem dirigentes da União Nacional de Estudantes negros, né? Dirigentes de centro acadêmico, da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, é uma jovem negra também, o que mostra que, a partir do momento, né, em que a presença do povo, né, a população negra, ela é dada no ambiente acadêmico, essa presença ela acaba fazendo com que haja uma mudança qualitativa na vida da universidade acadêmica e tal, e também na representação dos estudantes. Acho que isso é muito importante, do ponto de vista de inserir o segmento, a maioria do povo brasileiro, na vida acadêmica, na vida política do Brasil, né? E isso vai dar mais resultado ainda daqui a alguns anos, na medida em que essas pessoas chegarão ou estão chegando ao mercado de trabalho, e isso vai impactar também o mercado de trabalho brasileiro. Vai gerar digamos, uma universidade, uma atividade universitária mais representativa, né? É mais representativa do que é o Brasil, né? Eu fiz parte do movimento estudantil na década de 80 e era um dos poucos negros a participar das atividades da UNE, do DCE da UERJ, da União Estadual dos Estudantes. E hoje você vê assim, uma presença bastante expressiva, até posso dizer, hegemônica, de jovens negros no ambiente acadêmico. Isso não só nas universidades públicas. As universidades privadas também, a partir do programa ProUni, que também observou as políticas afirmativas, né, para negros, elas também mudaram o perfil das universidades particulares do Brasil. Isso é uma contribuição do período em que o presidente Lula e o ministro, tendo o ministro Fernando Haddad à frente do Ministério da Educação. E teria sido possível... Pode falar. Não, eu ia dizer que eram sementes que foram plantadas e que vão gerar frutos ao longo de algumas gerações. E teria sido possível isso sem políticas públicas afirmativas? Oi? Teria sido possível esta equidade momentânea que temos agora sem aquelas políticas públicas? Afirmativas, né? Afirmativas? Não. Não basta tratar de uma forma igual e linear o conjunto da população. Você, a partir dos indicadores que os institutos de pesquisa, principalmente o IBGE e o IPEA apresenta, o Estado pode oferecer e apresentar políticas de caráter afirmativo que corrijam distorções da sociedade brasileira. E as políticas afirmativas na área de educação, voltadas à população negra, no sentido de corrigir essa distorção. O Brasil é um país cuja maioria da população é negra. Então, a universidade brasileira, a academia, de uma forma geral, ela tem que refletir essa diversidade que a sociedade brasileira expõe. Não tem por que nós mantermos essa visão eurocêntrica da elite brasileira que quer... Eu digo eurocêntrica, mas poderia dizer que
com um olhar voltado para o norte, querendo mostrar um Brasil que não existe. O Brasil é um país bastante diversificado, com uma presença bastante massiva da população de origem afro. E isso deve ser mostrado com toda a alegria, né? Com todo orgulho por qualquer brasileiro. Sim. Cuando pregunto esto de si es posible realizar esas correcciones sin políticas públicas, es porque cuando comenzamos a entrevista, né, eu falei, fiz esse comentário de essa demonização da política, né? E quando a gente fala de racismo, de machismo, de patriarcado, de todas esas problemáticas que hoy se discuten de manera tan fuerte, se fala que, bom, os artistas, a arte é uma forma de visibilizar, né? De visibilizar um problema. Un muralista puede expor, como acontece en los Estados Unidos, los muralistas pueden expor o racismo estructural a partir de una obra de arte, a partir de integrar algún proceso histórico, algún fato histórico en un mural. Un poeta puede escribir sobre esto, un escritor, un historiador puede hacer un trabajo, mas sin una política afirmativa del Estado, resulta realmente muito difícil revertir uma situação assim, né? Pode falar, não, isso. A Constituição brasileira, de 1988, que hoje é tão atacada aí por Bolsonaro e seus aliados, ela estabelece que o Estado ele tem a responsabilidade da promoção da igualdade entre os homens, independente de cor, de opção religiosa e de gênero, né? E isso, levado ao pé da letra, quer dizer que o Estado ele tem que ter um olhar diferenciado, dar mais para quem tem menos, como forma de reduzir as desigualdades. E as desigualdades, eu volto a dizer, a desigualdade no Brasil ela tem cor. A miséria no Brasil ela tem cor, é negra. Eu sou do Rio de Janeiro. Você sair nas ruas do Rio de Janeiro, vai ver que a população hoje, em condições de miserabilidade, é a população negra. Basta parar num sinal de trânsito para ver quantas pessoas pedindo, tentando ganhar um dinheiro de alguma forma. Basta andar no centro do Rio, na Avenida Rio Branco ali, ou Copacabana, que vai ver se as pessoas dormindo em marquises, que não tem casa ou não tem condição de ir para a sua casa. E essas pessoas são negras. Então, é responsabilidade do Estado, do governo, dos governos, aí, falando federal, estadual e municipal, agir no sentido de combater e reduzir a desigualdade, né? Dando mais assistência, tendo um olhar mais diferenciado para esse segmento da população. Senão, nós vamos manter as desigualdades e o resultado disso é que é comum você ver prédios, condomínios cercados, aí vistos como oásis de segurança no estado do Rio de Janeiro. Sabes que eu não conheço, eu não visitei ainda Rio de Janeiro, eu moro no sul do Brasil, mas eu fui para São Paulo, agora há um mês atrás, um mês e 15 dias, foi a primeira vez que eu visitei São Paulo. Em princípio, eu quero aclarar que eu sou da Argentina, né? Argentina, se diz que a Argentina não tem... o argentino comum vai, que ignora talvez um trecho da história, vai dizer que não existe racismo na Argentina. O problema é que na Argentina foram exterminados os negros em dois períodos, principalmente em dois períodos, que foi a Guerra do Paraguai, um deles,
e a febre amarela o outro, né? Onde os negros eram enviados como os primeiros a combater na frente, né, da guerra, e quando foi a febre amarela eram enviados porque existia um plano sistemático de extermínio na real ou não, o meu país tem a história mais triste, não é que ele não seja racista, ele talvez seja o pior dos países, porque ele exerció un plano sistemático de exterminio de la población negra y de la población indígena. No consiguieron exterminar a los indígenas, mas hicieron una verdadera catástrofe en cuanto a la población negra. Esa es una historia que da para visibilizar así a nivel latinoamericano porque es bastante sinistra en un punto. Mas voltando aquí, voltando a actualidades, eu entrei cheguei em São Paulo e o primeiro que busquei foi uma panificadora, né? Uma padaria, porque, enfim, estava com fome, estava na Rua Augusta e pensei, preciso entrar em algum lugar a comer. E entrei numa panificadora. E o primeiro que eu vi, assim, o panorama era de pessoas sentadas, brancas, uma conformação étnica parecida à minha, ou a minha mesma, e pessoas negras servindo. Era assim, indiscutível. Esse era o panorama. Não era uma peça de teatro, não era uma montagem dirigida por ninguém. Era obviamente, uma consequência histórica, né? Tipo, quem lê aí, quem tem um olhar crítico sobre as conformações sociais, né, e a história, vai perceber ali, com certeza, uma construção histórica, né? E enfim, queria só comentar sobre isso, né? Porque esse é olhar, isso com o que vais encontrar alguém como eu, que na minha sociedade, assim, num primeiro olhar, tu não vais ver essa segregação, né? Mas assim, porque foram exterminados. Não é porque não existe o racismo, mas o racismo está na língua, porque o argentino é muito de usar a palavra negro como uma forma despectiva, uma forma de humilhar o outro, chamá-lo de negro. Então, ele permanece ali, né? na inconsciência ainda da nossa sociedade argentina. Nossas elites eram todas parecidas, eram todos filhos de europeus e queriam construir uma segunda Europa, queriam isso, e cada um lo fez da pior forma possível, né? Aqui também. Não, mas isso aí é o quadro geral, né? Você vê as pessoas que servem, trabalham nas funções menos qualificadas, são negros. As que se beneficiam ou estão sendo atendidas por esses serviços são brancos. E quanto mais sofisticado é o ambiente, mais isso fica evidente. Aqui no Rio também, o processo de urbanização, você convidar para vir ao Rio para você conhecer um pouco, né? Mas o processo de urbanização do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, ele era ocupado por negros, né? Nós tínhamos aqui uma localidade na zona portuária chamada Pequena África, porque a presença de negros era tão expressiva que passou a ser chamada de Pequena África, onde fortaleceu o samba brasileiro, né? O local onde Donga, que foi o cara que gravou o primeiro samba, né, pelo telefone, Tia Ciata, todas negras frequentavam e moravam, né? Com o processo de urbanização da cidade, essas pessoas, esse segmento, foi expulso. E, por incrível que pareça, por exemplo, a Avenida Rio Branco, a sua parte mais, diria assim, visitada por turística, né, que é um quadrilátero ali, que tem a Câmara de Vereadores, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, ela se remete muito à urbanização a Paris, a Europa, né? E ali é onde havia
os cortiços, né, que eram habitações bastante precárias, né, onde a população negra ali morava. Então, o Rio de Janeiro ele tem um histórico de que aonde chega o desenvolvimento, a população pobre e, coincidentemente, negra, ela é expulsa desses lugares, né? Então, se na Argentina os negros foram exterminados, eu ainda não me aprofundei muito sobre esse lado da história argentina, eu conheço muito superficialmente. Mas se na Argentina os negros foram exterminados, no Brasil nós fomos invisibilizados, né? E aí é uma das vertentes, eu creio, do ódio de setores das elites aos governos do PT, e, em particular, ao presidente Lula, que foi fazer com que a população negra fosse incluída nas prioridades do Estado. E isso, ao olhar da nossa elite com cabeça no norte, na Europa, na América Branca, evidentemente, isso é imperdoável, né? Então, o golpe que ocorreu aqui, vitimando o governo da presidenta Dilma, ele tinha uma dessas características. Um outro dado que eu queria colocar, que é interessante, foi que o Brasil, outro resquício da escravidão era o trabalho doméstico, onde as empregadas domésticas, babás, cozinheiras, arrumadeiras, eram negras. E essas pessoas não tinham acesso ao direito trabalhista, a ter uma carteira assinada, a usufruir de férias, etc. O governo do PT regulamentou o trabalho doméstico. E isso gerou uma reação muito forte da classe média brasileira contra o governo, que não podia mais ter, durante o domingo ou à noite, uma negra ali lhe servindo. Eu digo isso que eu sou filho de uma empregada doméstica e minha mãe foi obrigada durante muito tempo a deixar de estar conosco em casa para estar na casa de outra pessoa trabalhando, né? Então, isso gerou a regulamentação do trabalho doméstico e também gerou um ódio muito grande aos governos do PT por parte da nossa classe média e da nossa elite. Por isso que era necessário tirar do caminho, né, do universo político esse partido. Esse partido político era para ser demonizado como foi durante tantos anos, né? Para que... Exato. O que se busca é o bem-estar de todos, não o bem-estar de alguns, Sim. minoria, e o sofrimento de outros, a grande maioria, né? Sim. Edson, para finalizar, tu vais te candidatar agora em 2020, perdão. Pensas em te candidatar? A minha última eleição, na verdade, eu fui candidato a vice em uma chapa com a companheira Jandira Fegani, do PCdoB, em 2016, mas nos pleitos posteriores eu não fui candidato. A última eleição minha mesmo, foi em 2014. E agora eu pretendo voltar. Eu fui vereador no Rio de Janeiro durante 18 anos, de 1988 a 2006. Depois fui eleito deputado federal. E pretendo voltar a me submeter à apreciação da população carioca como vereador. E algum outro projeto no qual estejas participando? Qual seria a tua atividade? Olha, o PT foi um partido muito atacado durante... Foi não, continua sendo.
muito atacado pela elite, pela mídia corporativa, os setores do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia Federal. Nós resistimos a isso até esse momento. E agora, diante do descalabro, que é o governo que eles elegeram, né, um governo de caráter fascistizante do senhor Bolsonaro, é o momento da gente colocar a nossa cara, a nossa visibilidade à disposição da luta, para a gente reverter esse quadro e mostrar que é possível voltarmos a ter um Estado brasileiro que se preocupe com o conjunto da população brasileira e não com 30% da população, que é o projeto deles, já dito pelo senhor Paulo Guedes, né, que é o porta-voz do Bolsonaro, ou o cérebro do Bolsonaro, que diz que eles vão governar para 30% da população. Né? Então, o resto que se dane. Então, nós temos que reverter isso. Eu sou candidato em 2020. Edson, muito obrigado por aceitar o convite, pela entrevista, pelas palavras, pelo aprendizado. E, bom, espero te ver na atividade política. Tá continuando. Eu que agradeço e vamos em frente, firme na luta. Obrigado, Edson. Valeu.